Muito bem, minha gente. Nesta videoaula a gente vai falar agora das imunidades formais, quanto à prisão e quanto ao processo criminal, tá? Essa é a continuidade do estudo do Estatuto dos Congressistas, ainda no artigo 53 da Constituição Federal. Vamos que vamos, para não demorar mais do que o necessário para estudar tudo isso, né, gente? 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, tá vendo quando eu falei que a imunidade material era desde a posse? Mas não costuma cair isso. Eu quero que você coloque mais no seu coração que as imunidades formais são desde a expedição do diploma, porque isso está escrito. E isso geralmente cai. E se cobrar na prova desde a posse, eu colocaria errado, gente. Ah, Léo, mas está contido. Mas quando eu afirmo que é desde a posse, é uma informação incompleta, né, gente? E aí, nesse caso, eu marcaria errado, te confesso. Posso estar faltando um pouco com a lógica aqui, certamente estou, porque se é desde a expedição, é desde a posse. Mas é uma informação que não é correta, porque aí eu estou dizendo que no período entre a diplomação, essa afirmação pressupõe que entre o período da diplomação e o período da posse ele não tem. Ou pelo menos eu estou trazendo uma regra que não é a correta. Bom, eu marcaria errado, tá? Desde a expedição do diploma, tá? O diploma, gente, é o documento que a Justiça Eleitoral entrega depois que termina de apurar as eleições, depois que analisa, né, todos os procedimentos administrativos, ela faz uma solenidade em que entrega um diploma como se fosse um diploma universitário. Eu achei ótimo eu procurar aqui, cadê meu diploma universitário? Não está aqui no estúdio não, mas é como se fosse um diploma universitário, pá, entrega, e isso ocorre lá para final de novembro, às vezes início de dezembro, e você é diplomado, tá? Deputado federal, deputado estadual, vereador e por aí vai, tá? Presidente da República, governador, prefeito, você é diplomado para aquele cargo político. Muito bem, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso, deputado federal e senador, não poderão ser presos, salvo. Então podem, né, gente? Então podem. Não podem ser presos, em regra, salvo em flagrante de crime inafiançável. Gente, primeiro, no nosso nível, né, que estamos estudando para as provas de concurso, que não são de delegado, juiz, promotor, defensor, procurador, eu não preciso saber os casos do Código de Processo Penal que cravam um flagrante. Ah, foi pego na hora ou logo após. Ah, foi pego mediante uma perseguição ininterrupta. Então, você não vai, a prova não vai nesse nível. Ela vai dizer, fulano estava cometendo crime, pimba, foi prego, né? Foi flagrado. Então, flagrante vem da ideia de flagra, não, mas de que tem, chama, né? De chama, mas eu não sei como é que seria em latim. Mas flagrante é de um crime que está queimando, que acabou de acontecer. Então, é flagrante, mas não é qualquer flagrante, é de um crime inafiançável. E também a sua prova não vai te cobrar quais são os casos legais de inafiançabilidade, não vai. Mas você tem que saber os casos que a Constituição traz de inafiançabilidade. Estão entre os incisos 42 e o inciso... Entre os incisos 42 e 44, para dizer corretamente, do artigo 5º da Constituição. Crimes hediondos são inafiançáveis. Os assemelhados a hediondos, TTT, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Então, é o TED, né? Ou TTT, T ao cubo, ED, né? Ou TTTED, tráfico de drogas, tortura, terrorismo e ED com H, hediondos. Racismo. Racismo é, além de imprescritível, inafiançável. E a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado. Algo do tipo. Tá? Entre os incisos 42 e 44, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Acho que é no próximo slide. Cuidado que os incisos 42 a 44 diz que são inafiançáveis os crimes definidos em lei como hediondo, racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, além de ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
Então, gente, já caiu questão de concurso em cargo de analista normal, dizendo, olha, auditor também, gente, né? Isso aqui está no nível superior, num cargo de juridicidade menor. Olha, o deputado federal foi pego em flagrante num crime de racismo, num crime de tortura. Você não vai ter que enquadrar a tortura, o enunciado vai te dar que é tortura, o crime de tortura. Então, ele poderia ser preso em flagrante? Aí você, sei lá, Léo, sei lá. Claro que sabe. Junte o 53, parágrafo 2º com o artigo 5º em um dos seus incisos. Diz que é inafiançável, parlamentar pode ser preso por crime inafiançável, deu match. Esse povo do Tinder fica falando em match, é isso aí. Então, o deputado ou senador pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos da prisão em flagrante serão remetidos dentro de 24 horas à casa dele, Senado, Câmara dos Deputados, para que, pelo voto aberto e nominal da maioria de seus membros, maioria absoluta, resolva sobre a prisão. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso aqui. Primeiro, gente, que eu preciso que você memorize que é 24 horas, né? Também uma referência de uma série antiga, Jack Bauer, 24 horas, né? Que o agente secreto tinha que resolver um negócio lá em 24 horas. Muito bem. Gente, os casos de 24 horas da Constituição Federal são casos drásticos, né? Você ter que deliberar sobre uma intervenção federal ou sobre um estado de defesa decretado pelo presidente da República. A Constituição vai dizer, em 24 horas tem que se reunir para decidir. Porque e a prisão de um parlamentar, gente, é muito grave. Então, é 24 horas. Tente memorizar esse prazo, por favor. E aí isso é encaminhado e aqui no Estatuto dos Congressistas não tem mais votação secreta, gente. Tinha até 2001. Mudou há muito tempo, né? Então, o voto é aberto e pelo processo nominal. Não pode ser simbólico. Como é que é o processo simbólico? Aqueles que concordam permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Aprovado. Não pode. Porque, inclusive nas casas legislativas, matérias de quórum maior do que maioria simples, maioria absoluta, 2/3, 3/5, tem que ter votação nominal. Porque eu preciso saber que teve maioria absoluta, que teve 2/3, que teve 3/5. Então, é um voto ostensivo ou aberto, são sinônimos, não pode ser secreto. E tem que ser pelo processo nominal, não vai poder ser aberto pelo processo simbólico. Porque no processo simbólico você sabe como está votando. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. 2 caboclos, 2 caboclas, levanta a mão, pronto, eu sei que foi, aí vai estar na ata, foi aprovado com o voto contrário de seu fulano e dona cicrana. Sendo que você sabe quem estava na sessão, você conclui quem votou a favor e contra. Para evitar esse burburinho no plenário da Câmara, né, 513, no Senado, 81, voto nominal. Você bota lá no painel eletrônico, vota sim ou não, aberto e nominal. E tem que resolver a prisão pelo voto de maioria absoluta ou maioria dos membros. Maioria dos membros é sinônimo de maioria absoluta, que, repetindo, é um número fixo que leva em conta a totalidade dos membros daquele colegiado. A maioria absoluta na Câmara dos Deputados é 257. A maioria absoluta no Senado Federal é 41. Por mais que estejam presentes 50, 60, 70 senadores, 300, 400, 500 deputados, maioria absoluta é um número fixo de 257 ou 41 no Senado. E eu quero já trazer uma informação muito importante. Rapaz, que informação importante, hein, gente, que eu vou trazer agora. Rapaz, olha o que diz a doutrina majoritária. Qual é o nome dele? O Adila Mego Bulos, Pedro Lenza repete isso. A aprovação da casa por maioria absoluta é condição necessária para a manutenção da prisão. A regra é a liberdade ou é a prisão?
A regra é a liberdade. Então, para eu manter preso, eu preciso do voto de maioria absoluta. Se eu não atingir maioria absoluta no sentido de manter a prisão, solta. Gente, não é bem assim, às vezes, né? Na prática, mas na teoria, na doutrina, que é o que você vai levar. Eu vou dar um exemplo aqui, hein? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Câmara dos Deputados tem 513. Vamos lá. Em um dia de votação, nós tínhamos 300 deputados. Numa sessão do plenário que ia deliberar a manutenção da prisão de um parlamentar. Aí o que é que acontece? 300 deputados. Desses 300 deputados, que você pode botar em votação com 300 deputados, você já tem aqui mais do que a maioria absoluta, a gente viu isso pelo artigo 47 da Constituição, você teve a seguinte votação: 200 votaram para manter a prisão. 100 votaram para, revogar a prisão. Prisão mantida ou prisão revogada? Revogada. Pela doutrina, e é o que você vai levar para a prova, eu preciso de 257 votos a favor para manter a prisão. Se eu não tiver 257, solta! Porque a regra é a liberdade. Saiba disso, porque se cair em prova, você vai acertar e você vai ficar feliz. Tá certo? Vamos lá, que é o meu objetivo também. Vamos lá, gente. Então, a gente tem essa realidade que eu falei para vocês, e desde a expedição do diploma, e não apenas desde a posse, tá? Agora, isso aqui também é interessante, viu? E por crimes cometidos anteriormente. Como é que, hein, Léo? Como é que é? O deputado praticou um crime em 2019. Aí chega, hoje, acontece alguma coisa, um juiz chega e diz: prisão preventiva nesse cabra. Prisão em flagrante por um crime anterior não vai dar, né? Porque o flagrante tem que ser na hora. Mas quer decretar uma prisão preventiva contra um crime que aconteceu lá atrás. Vai poder? Não. O crime não tinha nenhuma relação com o mandato. Desde a expedição do diploma, deputado federal e senador, e isso se aplica a deputado estadual, ele não pode ser preso, salvo flagrante de crime inafiançável, e mais uma que a gente vai ver daqui a pouco. Mas um crime anterior ao mandato, não tinha nada a ver com o mandato, uma suspeita de homicídio, ele pode ter uma prisão preventiva decretada, mas nunca. Porque o que acontece é que essa imunidade formal se aplica desde a expedição do diploma. Não importa se o crime é anterior, desde a expedição do diploma você tem que proteger a figura política, não é em relação à pessoa, gente, mas é em relação ao cargo que ele exerce, para ele exercer isso com liberdade. Ele não pode estar o mandato inteiro com a faca no pescoço de um juiz dizendo: a qualquer momento eu te prendo, a qualquer momento eu te prendo, você fique ligado. Aí ele não é livre, aí ele não é independente. É o que nós temos. E saiba que não precisa ter relação com o mandato. Muito diferente da imunidade material, que é desde a posse, porque tem que ter relação com o mandato. Aqui não. Tá? A prisão pode ser de um crime lá atrás, não tem nada a ver com o mandato. Ele é imune, salvo prisão em flagrante de crime inafiançável. E a imunidade abrange também prisão de natureza civil, inadimplemento de pensão alimentícia. Pô, sacanagem, mas é isso mesmo. Imunidade é imunidade. Se eu falei salvo flagrante delito de crime inafiançável, não pode, isso abrange então, não pode. A ressalva é a ressalva. Prisão civil está aqui na regra, não pode prender. Isso para mim entende, não pode prender não. Tá certo?
Então, a imunidade abrange a prisão civil do mau pagador de alimentos. E aí, gente, prisão temporária, prisão preventiva, o que eu posso ter é a flagrante crime inafiançável. Mas na prova, para garantir as investigações, teve uma grande operação da Polícia Federal e algumas pessoas foram presas, entre elas um deputado federal que teve a decretação de uma prisão temporária, que tem um prazo que é para poder você garantir a colheita das provas. Deputado federal e senador, o que inclui deputado estadual, prisão temporária, é um tipo de prisão processual colocada no Código de Processo Penal, mas que a gente não vai detalhar ela. Prisão preventiva, por exemplo, o indivíduo é uma ameaça à testemunha, o indivíduo corre o risco dele fugir do país, o indivíduo ele é uma ameaça à ordem pública, porque há indícios fortes de que ele vai continuar a delinquir. Então, prisão preventiva tem seus requisitos, prisão temporária tem seus requisitos, nada disso se aplica a parlamentar. Tá? Então, as prisões processuais normais, né, não se aplica a parlamentar, a única é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Por outro lado, a imunidade quanto à prisão possui duas exceções que não protegem o parlamentar. A gente já viu o flagrante de crime inafiançável e a chamada prisão criminal definitiva. Essa é a segunda exceção decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. De novo, gente, eu vou apenas dar um exemplo aqui, apenas para fins didáticos, não querendo falar especificamente, aí obviamente eu vou preservar a situação concreta. Foi o seguinte: nós já tivemos casos de deputado federal que foi condenado de maneira definitiva, foi preso, e aí o que é que acontece? Ele não está imune quanto a essa prisão, mas ele foi condenado em regime semiaberto. Então, durante o dia ele votava e durante a noite ele voltava para o presídio. A prisão definitiva, ela pode ser aplicada contra o parlamentar, ela não está abrangida pela imunidade formal quanto à prisão. Tivemos o caso do mensalão, diversos deputados foram condenados, uma galera foi presa. E aí há casos em que a gente vai ver lá na frente qual é a consequência disso para o mandato. Perde ou não perde o mandato quando há essa prisão? Calma que a gente não está lá. Vamos por partes. Fracione isso aí. Eu estou querendo saber se ele pode ser preso ou não. Pode. Em flagrante de crime inafiançável e pela chamada prisão criminal definitiva. Só essas duas estamos combinados. Tá certo? Muito bem. Para trás não tem mais nada, para frente tem o quê? A prisão do parlamentar pode ser a qualquer momento relaxada pelo Supremo quando se constatar ilegalidade nessa prisão. Gente, prendeu definitivamente. O cara tá lá preso. De repente, impetra-se um habeas corpus, pelo amor de Deus, rapaz, tem uma ilegalidade nesse processo, essa prisão é ilegal, esse processo é ilegal, não sei o quê, anula-se o processo. Gente, o judiciário como um todo, pelo artigo 5º, inciso 65, tem o dever de relaxar a prisão ilegal. Então, isso não vai ser, o deputado ou senador não vai ter menos do que um cidadão tem. Prisão ilegal é relaxada. E isso vai valer também para o deputado federal senador. Isso cai muito pouco, eu nunca vi. Mas a doutrina fala e eu achei que, olha, né, não vamos achar que tem algum problema aqui. A imunidade formal quanto à prisão protege o parlamentar, ainda que os fatos não tenham relação com o mandato parlamentar. Já falei isso. É diferente da imunidade material. Traga essa realidade e essa diferença para cá. Mas isso eu já falei. Deixa eu só ver uma coisa, gente, porque às vezes eu sou ansioso, né? Ai, meu Deus, faltam 3 slides, tá certo? Calma que a gente chega lá. Gente, essa ADI 5526, ela é muito importante. É isso mesmo? Faltam 3. A ADI 5526, ela é muito importante, gente. Por quê? Primeiro, o processo penal foi evoluindo e nós temos hoje medidas alternativas à prisão, que são medidas cautelares, que são alternativas à prisão, porque a prisão é muito drástica. Uma prisão preventiva, uma prisão temporária, e parlamentar não se submete à prisão preventiva e prisão temporária.
E aí veio a pergunta, e as medidas cautelares que vieram para substituir a prisão, né, que foram alternativas à prisão? Apreensão de passaporte, tornozeleira eletrônica, parlamentar se submete? Se submete. A Constituição só falou de prisão. As prerrogativas, gente, são exceções à igualdade, ainda que em razão do mandato, das importantes funções, mas são exceções. E as exceções são interpretadas nos seus estritos termos, diz há muito tempo a doutrina que estuda a hermenêutica do direito. Interpreta-se as exceções de maneira estrita. Muito bem. Então, parlamentar pode ter tornozeleira eletrônica. Nós temos parlamentares, né, que, pelo menos não sei se agora, acho que não, mas até pouco tempo usavam tornozeleira eletrônica que estavam lá no plenário. Então, essas medidas cautelares alternativas à prisão, o parlamentar se submete. Mas a ADI 5526, que foi uma conquista, tá? Uma articulação da mesa da Câmara, mesa do Senado, tá? Não sei qual das duas, ou as duas de repente, né? Em qual autoria, né? Ajuizaram uma ADI no Supremo e conseguiram essa. Eu acho que foi da mesa da Câmara, que pode, é legitimado para propor a ADI, e foi, eu achei, de uma proteção do Legislativo, olha, parabéns, tá? Porque é o seguinte, olha o que diz aqui. Os autos da prisão em flagrante devem ser remetidos para o Congresso, gente, não é para a Câmara do cara. Mas também a decisão judicial de imposição de medida cautelar alternativa à prisão, mas que impossibilite, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas. Isso tem tratamento igual ao da prisão em flagrante. Em 24 horas, remete para casa para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar. O problema é que está em aberto quem é que decide se impossibilita direta ou indiretamente o pleno exercício do mandato. Mas na prova, o enunciado vai ter que te dizer. É aplicado a um deputado uma medida considerada por quem? Não sei, porque isso não está definido. Né? Na prática, é o próprio judiciário que decide, porque aí ele não manda. Né? Não manda e fica por isso mesmo. Mas considerada como uma medida que impossibilita indiretamente, porque é direta ou indireta, o pleno e regular exercício do mandato e de suas funções. Nesse caso, segundo a jurisprudência, o processo, a medida cautelar deve ser submetida ao plenário daquela casa, que por maioria absoluta, para manter essa medida, tem que ter o voto da maioria absoluta por voto aberto e nominal, certo? Leve essa jurisprudência no seu coração, que eu acho que para ela cair é daqui para ali. Mas nessa mesma ADI, o Supremo falou que a fixação de multa, né, com desconto nos vencimentos e bloqueio de conta bancária, isso dispensa a manifestação da casa, porque o Supremo disse que isso não é uma interferência direta ou indireta no exercício do mandato. Mas aí eu não negritei, porque eu acho que é uma situação bem mais específica, para um concurso de consultor, né? Consultor na área de penal, aí com certeza, tá? Mas veja que essa ADI 5526, pelo menos nessa primeira parte, puxa vida, isso aqui é importante para Dedéu. Vamos seguir. Agora, a imunidade formal em relação ao processo criminal, para a gente finalizar. Recebida uma denúncia, que é a petição inicial da ação penal pública, tá? Que o promotor, então, o Ministério Público vai oferecer essa denúncia contra o senador ou deputado, tá? Então, recebida a petição inicial do processo criminal, que aqui o pau já é diferente. Que negócio de pau diferente, Léo? Aqui a situação é diferente. O crime tem que ter ocorrido após a diplomação. Que aqui já tem uma diferença entre a imunidade formal quanto à prisão e a imunidade formal quanto ao processo criminal. Eu estou formando o concurseiro faixa preta. No caso da imunidade formal quanto à prisão, o crime pode ter sido cometido antes da diplomação. A prisão não pode acontecer desde a diplomação. Prisão, não crime.
Aqui, para eu suspender o processo, o crime tem que ter ocorrido após a diplomação. Aí já é um pouquinho diferente. Eu acho que isso não vai cair na prova, mas eu quero que você memorize que aqui é por crime, porque cai menos em prova que na prisão o crime pode ser anterior. Cai muito menos em prova, muito menos. Mas eu quero que você memorize mais isso. Aqui, para eu paralisar um processo, o crime tem que ter sido cometido após a diplomação. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dá uma mera ciência à casa, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto, de novo, aberto e nominal da maioria de seus membros, que é maioria absoluta, poderá, até a decisão final do processo, sustar o andamento da ação. Mas aqui a Constituição foi expressa para dizer, eu preciso de maioria absoluta para sustar. Aí não é que nem aquele outro caso da prisão. Aqui eu preciso de maioria absoluta, a maioria dos membros, em voto aberto e nominal, para sustar um processo criminal. Para evitar, gente, um processo criminal que seja, na verdade, uma perseguição. Mas não existe mais a necessidade de autorização que existia. Eu vou contar um caso bem rápido, gente, porque eu preciso que vocês memorizem, gente, e é a realidade do Brasil. Eu estou falando de fatos de interesse público, e eu preciso que vocês saibam disso. Antigamente, antes de 2001, de 88 a 2001, para você processar criminalmente um deputado federal ou senador, você tinha que pedir autorização da Casa Legislativa do cara. E enquanto não tivesse essa autorização, o processo ficava paralisado. Mas também paralisava a prescrição do crime. Né? Muito bem. Prescrição é a perda do direito de punir, porque o crime já tem muito tempo, aí entende-se que o crime prescreveu. Muito bem. Gente, de 88, Constituição, até 2001, quando mudou isso, a Câmara dos Deputados aprovou a instauração de processo criminal contra um único deputado. E não foram poucos os pedidos de autorização. Né? E o caso envolvia um ex-deputado federal. Também preservaremos o caso concreto, mas olha os requintes de suspeita. Eram crimes de homicídio e que as vítimas foram esquartejadas com serra elétrica. As vítimas, supostamente, pelas notícias foram veiculadas, as vítimas eram esquartejadas com serra elétrica. Aí a Câmara falou, é melhor autorizar, né? Esse caso. Então, era uma impunidade, gente, era uma impunidade. Em 2001, houve a mudança para dizer o seguinte, agora não é autorização, não. Agora, por crime ocorrido após a diplomação, crime ocorrido antes da diplomação não pode sustar. Mas o crime ocorrido após, um partido político, que não precisa ser o do deputado, mas geralmente vai ser, né? Ou pelo menos pressupõe, mas não é um partido, qualquer partido político, com representação na casa daquele parlamentar, pode pedir pedir para suspender o processo criminal, partido político. E aí a casa, por maioria absoluta, a maioria de seus membros, pelo voto aberto nominal, se decidir pela paralisação, o processo para enquanto durar o mandato. Tá? Isso é uma imunidade muito, muito menor, porque a casa, o tribunal apenas comunica que tem um processo. Olha, abrimos um processo aqui porque recebemos a denúncia contra um parlamentar por um crime ocorrido após a diplomação. Estamos comunicando e o pau canta no processo. Não é à toa que no mensalão teve muita gente condenada e era deputado. E o processo caminhou e não teve autorização. O Supremo apenas notificou a Câmara que não suspendeu o processo contra ninguém. Mas suspendeu, sustar o processo, tem que ser uma decisão, não é simplesmente não deliberar como era antes. A inércia aqui agora é desfavorável ao parlamentar porque o processo está lá. Antigamente a inércia favorecia o parlamentar porque enquanto não autorizava não rolava nada. Então vejam que mudou bastante. Né? Agora é uma mera ciência. O pedido de sustação será apreciado pela Casa no prazo improrrogável de 45 dias. Tá? Eu acho que isso aqui é importante, porque pode cair na prova.
E se deu 45 dias improrrogáveis, tá? E não deliberou, fica prejudicado o pedido. Pode protocolar outro? Pode. Mas fica prejudicado. Porque a ideia é de que a Constituição deu um tempo para analisar esse pedido. Para não ficar também constrangendo o Congresso durante muito tempo, né, gente? Aquela casa legislativa. Olha, é 45 dias corridos, né? Porque não está escrito aqui útil. Para poder analisar esse negócio. E é um prazo improrrogável. A sustação do processo, se acontecer, suspende a prescrição do crime enquanto durar o mandato, gente. Porque aí a prescrição é um instituto que lá no Código Penal em que o Estado não vai poder mais punir. Tá? Ele perde o poder de punir o indivíduo porque passou-se muito tempo. Só que se o processo está paralisado, é justo paralisar a contagem da prescrição. Porque se o parlamentar ficar reeleito, só sustando, tá? E aí esse crime vai morrer, não vai prescrever, não. Enquanto tiver suspenso, suspende a prescrição do crime, nada mais justo. E é bom você levar isso para a prova. E para finalizar, vou começar de baixo aqui. A imunidade parlamentar em relação ao processo criminal, que é que eu estou estudando, não abrange, gente, paralisação de inquérito policial, porque inquérito policial vem antes do processo, ou de processo de natureza civil, administrativa ou disciplinar. Exemplo, qualquer outra coisa que não seja processo penal. As exceções são interpretadas nos seus estritos termos. Então, não posso paralisar, não posso sustar o andamento de inquérito policial ou de uma ação de improbidade, ou uma ação popular, ou de qualquer ação que for. Não pode. É processo criminal, depois de recebida a denúncia. E, gente, depois de, desde a emenda 35 de 2001, recebida a denúncia ou queixa-crime contra o deputado ou senador, queixa-crime é um outro tipo de petição inicial do processo, mas oferecido pela vítima, tá? Mas seja denúncia ou queixa-crime, para paralisar o processo, tá? Eu tenho, desde que o crime tenha ocorrido após a diplomação e não antes, o juiz ou o tribunal, ele dará uma mera ciência, tá? É uma mera ciência e o processo segue normalmente, apenas foi comunicado, tá? Agora, não confunda, porque aí eu já quero que você grude as coisas para não confundir. O presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, de acordo com a doutrina e jurisprudência, quando tiverem cometido um crime em conexão com o presidente da República, ou em casos mais raros, com o vice-presidente da República, existe o artigo 51, inciso 1 da Constituição, que diz que a Câmara dos Deputados tem que autorizar o processamento. E eu estudei com vocês esse poder legislativo, que no módulo passado, que quando isso se refere peraí que eu perdi o raciocínio, gente. Quando é um crime... O ex-presidente Michel Temer foi em 2018, tá? 2 pedidos lá do Supremo Tribunal Federal pediu autorização para processar criminalmente o ex-presidente Michel Temer. E a Câmara dos Deputados não deu autorização. E o Supremo não processou o ex-presidente Michel Temer. Se for crime de responsabilidade, também tem essa autorização, que para que ele seja julgado no Senado Federal. E no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, a Câmara dos Deputados autorizou o processamento contra a ex-presidente Dilma Rousseff no Senado Federal por crime de responsabilidade no processo do impeachment. O presidente da República, pelo artigo 51, inciso 1, ainda tem essa necessidade de autorização. Deputados e senadores não têm mais essa necessidade, é uma mera comunicação que acontece. E com isso, a gente encerra a nossa videoaula. Tá bom, gente? E a próxima, se não me engano, a gente encerra as prerrogativas parlamentares, gente. Estamos mais da metade. Mas a gente vai ver foro por prerrogativa de função, que é também um assunto mais palpitante. Aí a gente encerra e vai para os artigos mais, menos assim, com menos jurisprudência, uma coisa mais literalidade da Constituição. Vamos que a gente está avançando, gente. Tchau, tchau.